uma semana e, como de costumes, vamos para a nossa aulinha de língua portuguesa. E o nosso assunto hoje vai ser sobre substantivo. O que será um substantivo? Mas antes de a gente ver essa parte gramática, como de costume, nós temos um texto para ler em casa. Esse texto vai falar sobre o parto da montanha. Olha só, gente. Havia uma vilazinha onde todos os moradores dela estavam muito preocupados. Sabe por quê? Porque lá na montanha eles estavam ouvindo muitos barulhos. Aí teve um que disse assim: eu acho que é o fim do mundo. Eu acho que é castigo. Cada um dizia uma coisa. E lá na vila, todo o assunto, todo dia era o mesmo. O assunto era o mesmo no bar, na pracinha, na escola. Todo mundo estava sempre ouvindo alguma coisa da montanha. Mas o que será que está acontecendo nessa montanha? Você só vai descobrir se ler o texto com muita atenção, tá certo? E agora nós vamos para o nosso assunto sobre substantivo. O que será um substantivo? Substantivo é a palavrinha que dá nome aos seres, tá certo? Então, toda palavra que der nome aos seres, nós vamos chamar ela de substantivo, tá certo? O substantivo, ele se divide em próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Então, cada substantivo desse tem um grupinho, em qual ele se encaixa. Por exemplo, se eu disser diadema, se eu disser livro, se eu disser onça, eu estou falando o quê? São substantivo comum. Por quê? Porque quando eu falo onça, livro, diadema, eu estou falando em um conjunto de coisas da mesma espécie. Por isso que ele se torna um substantivo comum, porque está relacionado ao grupo daquela espécie. Se eu digo crianças, então é um grupo de crianças. Se eu digo professores, então é um grupo de professores. Mas se naquele grupo eu falar assim: a professora Roseane é educada, então a palavrinha Roseane deixa de ser um substantivo comum para ser um nome próprio. Por quê? Do grupo de professores eu escolhi quem? Roseane. Do grupo de onças, se eu chamar essa oncinha aqui tão bonitinha, chamar ela de Lili, ela vai sair do grupo do substantivo comum para participar do grupo de substantivo próprio. Por quê? Porque, gente, o substantivo próprio dá nome a um único ser. Com dois exemplos que eu citei aqui agora. Citei Roseane e citei Lili. Porque Roseane saiu do grupo do substantivo comum, Porque ela estava participando do grupo de quê? Do grupo de professores. Mas quando entre os professores eu escolhi Roseane, então ela saiu do grupo de substantivo comum e passou a participar do grupo de substantivo próprio, tá certo? Porque eu dei um nome específico àquela pessoa ou àquele objeto. Se, por exemplo, eu passar aqui na farmácia central, Então, se eu falar somente farmácia, se é assim, eu vou na farmácia. Então a palavrinha farmácia vai participar do grupo de quê? De substantivo comum. Mas se eu falar assim, vou passar na farmácia central. Então, farmácia central já destacou. Eu dei o nome a quem? A farmácia, certo?
Então, já falamos sobre o substantivo próprio e o substantivo comum. E agora, o substantivo simples. O que quer dizer o substantivo simples? O substantivo simples, gente, ele é formado apenas por uma palavra, certo? Como a palavrinha cama, a palavrinha mesa, a palavrinha cadeira, a palavrinha birô. Então, todas essas palavrinhas são escritas com o quê? Com uma única palavra. Então, por isso que ela é um substantivo simples, formada por uma palavra. Mas se eu disser assim, guarda-roupa, se eu falar guarda-chuva, se eu falar porta-retrato, então eu não estou falando mais de um substantivo simples, eu estou falando do substantivo composto. Mas por quê? Porque o substantivo composto, ele é formado por duas palavras, certo? Agora existe substantivo composto que se separa e substantivo composto que não se separa. Por exemplo, a palavrinha girassol, a palavrinha vai e vem, né? São palavrinhas compostas, formadas de duas palavras, mas elas não se separam. Ela não é separada pelo hífen, elas são escritas juntas, tá certo? Depois do substantivo composto, nós vamos falar sobre o substantivo concreto. O que será um substantivo concreto? Substantivo concreto, gente, é aquele substantivo que eu posso pegar. Eu posso pegar no livro, eu posso pegar na onça, posso tocar nela, posso tocar no guarda-roupa, posso tocar no guarda-chuva, posso tocar na mesa. Então a palavrinha mesa, tiara, guarda-roupa passa a ser um substantivo concreto, porque eu posso tocar. E aquele substantivo abstrato? O que quer dizer um substantivo abstrato? É aquele substantivo que a gente não pode tocar, mas sabe que ele existe. Nós temos, por exemplo, a palavrinha Deus. Nós sabemos que ele existe, mas a gente não pode tocar. Temos também a palavrinha saudade. Quanta gente não sente saudade? Então, a palavrinha saudade é um sentimento, então a gente não pode tocar, mas a gente pode sentir ela. Tristeza, alegria, amor, são palavrinhas abstratas. Eu sei que existe, mas eu não posso tocar, tá certo? Também existe o substantivo primitivo. O que é o substantivo primitivo? É aquele substantivo que não precisa de outra palavra para existir. Como, por exemplo, a palavrinha pedra, a palavrinha amor, a palavrinha coração. São palavrinhas que não precisam de outra para existir, certo? Já as palavras derivadas são aquelas palavrinhas que precisam de outras para existir, como pedra, pedregulho ou pedrinha, né? Então, da onde surgiu a palavrinha pedregulho? Originou-se da palavrinha pedra, certo? Então, pedra, pedregulho, tá certo? Amor, amor perfeito, né? Então, o perfeito precisa de quê? Do amor para existir. Então, observe que a palavrinha derivada, ela sempre vai precisar de outra palavrinha para existir, tá certo? E agora nós vamos falar sobre o último substantivo, que é o substantivo coletivo. Coletivo, gente, já está dizendo o quê? Precisa de uma coleção, de um grupo de objetos. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Uma coleção de livros, tá certo? Então, uma coleção de livros, eu vou chamar ela de quê? De biblioteca. Se tia tivesse aqui uma coleção de discos, seria o quê? Discoteca, tá certo? Então, o coletivo é um grupo, um conjunto de coisas da mesma espécie. Outro exemplo, foto, né? Qual é o coletivo de foto? O coletivo de foto vai ser o quê? Álbum. Então, formou o quê? Um grupo, um conjunto de coisas ou um conjunto de
objetos, ok? Então, gente, essa foi nossa aula. Um grande beijo e até a próxima!